Olá, esse é o módulo de Disciplinas Espirituais da Escola do Reino. Nós estamos na semana 4, começando agora as disciplinas comunitárias. E essa é a primeira disciplina que nós vamos falar, a disciplina da confissão. Eu quero fazer uma breve introdução falando que quando a gente ouve alguns termos desses das disciplinas, isso às vezes pode chocar os nossos ouvidos ou nos trazer algum tipo de apreensão, até aversão. Quando a gente fala em jejum, por exemplo, isso parece um pouco contrário à graça, parece meio assim autoflagelo. Quando a gente fala de meditação, talvez isso possa confundir a gente com alguma terapia oriental, alguma religião, alguma seita, filosofia e assim por diante. E quando a gente fala em confissão, talvez isso vai trazer para a gente algumas lembranças, algumas coisas meio estranhas, que parecem pouco cristãs, pouco evangélicas, talvez assim. Mas eu quero lembrar você que todas as disciplinas, elas não surgiram agora, mas elas vêm de uma história da igreja. E a igreja chegou até hoje praticando essas disciplinas. Então, talvez a grande questão seja que nós não estamos acostumados às disciplinas. Elas entraram em desuso. E talvez por isso a igreja esteja com tantos problemas como está hoje. Nós evoluímos em muitas coisas, a igreja cresceu em muitos aspectos, mas há algumas questões de maturidade que precisam ser revistas na nossa igreja, na igreja atual. E por isso talvez a gente precisa rever algumas dessas disciplinas que ao longo dos séculos os cristãos utilizaram e permaneceram. E se a gente quer um nível de intimidade maior, nós vamos ter que fazer uso delas. Lembrando também que todas as disciplinas, o grande objetivo delas é trazer liberdade às nossas vidas. O nome do livro que a gente está usando como base é A Celebração da Disciplina. Então, é a alegria em viver a disciplina. Na hora que a gente está buscando a disciplina, ela é pesada, mas depois ela nos traz habilidades, ela nos traz convicções que vão trazer alegria em nossa vida, e esse é o nosso objetivo final. As disciplinas não são, elas em si mesmas, um objetivo, mas elas são um caminho, um canal para que a gente chegue naquilo que a gente quer. Então, dada essa introdução, a disciplina da confissão. Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, fala o seguinte: confessar as más obras é o primeiro passo para as boas obras. E o grande ponto aqui é entender que Deus deseja nos perdoar. Nós confessamos sabendo que há um interesse pleno no coração de Deus em nos perdoar. Foi o amor de Deus e não a ira dele que levou Cristo à cruz. Talvez haja um engano em nosso entendimento de que Deus estava com raiva de nós e por isso Jesus foi à cruz. Mas na verdade foi o amor dele que conduziu Cristo à cruz. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. O objetivo de Deus é salvar todos. E o mesmo Deus que faz um sacrifício enorme como esse, mandando o seu próprio Filho para morrer por nós e nos resgatando, não vai nos rejeitar e nos lançar fora no primeiro momento que falharmos, em que cairmos, em que não correspondermos àquilo que Ele faz. A palavra fala também que Deus prova o seu amor por nós, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus conhece a nossa natureza. E com a nossa natureza, sabendo dos nossos erros, dos nossos pecados, Ele ainda assim decidiu nos amar, nos abençoar e nos resgatar. Então não há no coração de Deus uma relutância em perdoar. Pelo contrário, há um grande desejo em perdoar. É importante observar também que a confissão de pecados é mais do que terapia. A confissão e o perdão são realidades que nos transformam, realidades espirituais. Elas se baseiam no sacrifício de Cristo na cruz por nós. Então elas vão muito além do ambiente terapêutico. Embora o ambiente terapêutico, o ambiente psicológico sejam muito importantes para a nossa saúde, da nossa alma, dos nossos sentimentos, a confissão do pecado vai muito além disso. Por isso que a gente sempre gosta de ressaltar que o discipulado, que envolve confissão de pecados, ele não é um ambiente terapêutico, ele é um ambiente espiritual. Então é muito importante sempre lembrar disso. São veículos de cura e de transformação do nosso espírito, é o que a palavra fala.
E é importante observar, talvez alguns possam pensar, tá, mas na cruz eu já fui salvo, todos os meus pecados foram perdoados, então por que continuar nessa rotina de pedir perdão dos pecados? Eu queria ressaltar que a salvação ela tem pelo menos 3 etapas, né? Ela tem um processo definitivo, vamos dizer assim, único de salvação quando nós confessamos a Cristo e então nós somos salvos. Há um processo de salvação, que muitas vezes nós chamamos de santificação, e há a salvação final, quando nós formos finalmente resgatados e transformados e nosso corpo for transformado em corpo glorificado. Então nós estamos agora no meio desse processo, nós estamos, aquilo que a palavra fala, desenvolvendo a nossa salvação. Filipenses 2:12 fala, trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. A confissão de pecados, assim como todas as disciplinas espirituais, elas entram nesse ponto. Porque da mesma forma que nós poderíamos argumentar que não faz sentido eu confessar pecados uma vez que todos eles já foram perdoados, eu poderia dizer que nenhuma disciplina seria necessária, porque eu já fui salvo. E sim, se você for salvo hoje e pedir para Deus te levar no mesmo momento, como o ladrão da cruz, não há necessidade de nenhum trabalho para desenvolver a salvação. A grande questão é, uma vez que nós fomos salvos, nós precisamos agora desenvolver a salvação e irmos nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. E aí há um processo. E dentro desse processo, a confissão é sim necessária. Um outro argumento que alguns podem colocar é, tá, mas a confissão não é algo entre eu e Deus? Por que confessar a um irmão? As pessoas são falhas, elas vão abrir, elas não vão compreender, elas vão se escandalizar, elas vão revelar os meus segredos. Eu confesso só para Deus e tá bom. E sim, a confissão é algo entre você e Deus, entre eu e Deus. 1 Timóteo 2:5 fala assim, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Mas também é verdade que a confissão é algo entre eu e os meus irmãos. Tiago 5:16 fala o seguinte, portanto confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então, se a gente fosse resumir esse princípio, eu diria, a gente confessa a Deus para ser perdoado e a gente confessa ao irmão para ser curado. Nós confessamos a Deus para termos a absolvição dos nossos pecados, sim, mas nós confessamos diante dos nossos irmãos para ter uma convicção maior e para termos uma cura e para termos um processo de santificação que vai nos gradativamente nos desprendendo do pecado. E cada um de nós tem áreas em que peca com mais frequência, áreas em que cai com mais facilidade. E esse processo, então, vai nos auxiliar. É muito importante sempre compreender que Deus está em nosso meio através da igreja. A igreja, junto com o Espírito Santo, as pessoas que têm o Espírito Santo, que formam a igreja, são a materialização, vamos assim dizer, são o próprio Deus na terra. E nós vamos ver alguns textos bíblicos que falam claramente sobre isso, da importância disso. Então, eu queria só quebrar esse mito de que basta eu estar com Deus, basta eu viver para Deus, eu não preciso da igreja, da comunhão, nem dos irmãos. Isso não é verdade, isso é uma mentira, isso é um perigo muito grande. Eu queria até recomendar uma pregação do Abe Uber, deve ter no YouTube, posso depois ali procurar, que marcou muito a minha vida, eu já ouvi algumas vezes, e ela fala assim, discipulado, ferramenta de Deus para a nossa cura e proteção. E ali ele argumenta que o discipulado, e especificamente a prestação de contas, a confissão de pecados, é uma ferramenta de Deus para a nossa cura, cura no processo de não mais pecar, não mais cair naqueles pecados que a gente frequentemente cai, nos pecados corriqueiros, que muitas vezes a gente cai, e também de proteção, de sermos guardados por Deus. Então, nesse vídeo, ele é muito feliz, muito abençoado em inverter, talvez, a questão do discipulado e dizer que o discipulado não é importante para a igreja ou para a estrutura ou que eu devo fazer porque eu devo algo ao meu discipulador. Pelo contrário, o grande abençoado e o grande interessado no discipulado é o discípulo. E é ele que deve buscar, é ele que deve procurar. É ele que, ao ser tentado, ao passar por dificuldades, ao pecar, deve procurar o seu discipulador e confessar, compreendendo que ali há um processo de cura e de crescimento. Se você quer realmente ter uma vida santa, uma vida de vitória sobre o pecado, a confissão ela é essencial na sua vida.
Um outro aspecto importante na confissão é admitirmos que nós não estamos no meio de uma comunhão de santos. Pelo contrário, é muito mais provável e muito mais acertado dizer que nós estamos no meio de uma comunhão de pecadores. Pessoas que falham. Nós não estamos sozinhos na luta contra o pecado. Cada um de nós está lutando contra o pecado. E aquele que diz que não tem pecado, como a palavra fala em 1 João, é mentiroso. Todos nós falhamos. Se você vai no seu discipulado semana após semana e fala que está tudo bem, que você não tem nenhuma dificuldade, eu me preocupo. Até que ponto você tem realmente sido sincero, até que ponto a tua vida não está fácil demais. É estranho isso. A nossa vida é uma vida de lutas. A nossa vida é uma vida de conquistas. E conquistas envolvem lutar. E a santificação é um processo. No começo, talvez a gente lute com pecados mais grosseiros, mais grotescos, mais evidentes, mas camada após camada, né, nível após nível, Deus vai nos lapidando. E sempre há algo a trabalhar. E a experiência mostra, o testemunho mostra, que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você é consciente dos seus pecados e da necessidade de santificação e de confissão. Então, é importante que a gente veja isso na nossa vida e compreenda. Né? Nós não podemos viver no meio de mentira, hipocrisia, ter medo, né? Ter orgulho, achar que vai resolver sozinho. Nós sabemos que somos todos pecadores e temos companhia no meio disso. Estamos todos abraçados nisso e precisamos uns dos outros para poder vencer o pecado. Quando a gente confessa mutuamente uns aos outros, nós liberamos o poder da cura. Né? Nossa humanidade ela não é negada, mas ela é transformada. Sabe, quando a palavra fala em Tiago 5,17 que nossos pecados eles são curados quando nós confessamos, não há nenhum poder na pessoa que ouve. Como é que acontece essa mágica? Né? Como é que acontece isso da cura? É algo espiritual. Ao eu confessar, não é que o outro faça algo, embora ele tenha poder para, diante de Deus, realmente cancelar esses pecados, mas é um processo espiritual de fé, de crer que ao fazer isso eu estou obedecendo a Deus e a cura vem. Um outro ponto importante é compreender que nós, como cristãos, como seguidores de Cristo, como aqueles que têm o Espírito Santo dentro de nós temos sim autoridade para ouvir a confissão de pecados e perdoá-los no nome de Jesus. Talvez a gente tenha um receio, porque durante muito tempo a gente viu isso dentro da Igreja Católica, padres, né? Até a venda de indulgência, a venda da confissão, a venda da purificação. E eu não quero entrar nessas questões. O que eu quero entrar é o seguinte, a palavra fala. João 20, 23 fala o seguinte, se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Olha o poder que nós temos. Então isso não é exclusividade de clero, de pastores, de líderes, de apacentadores ou do que quer que seja. Isso é aquilo que a reforma que Lutero chama de o sacerdócio dos crentes. É um privilégio que nós temos. Então, quando um irmão vem e confessa a você um pecado, confessa a você que caiu, e você fala, meu irmão, deixa eu orar por você. E você ora e coloca ele diante de Deus e fala, meu irmão, os seus pecados estão perdoados, não há mais culpa, não há mais condenação. Isso não é apenas, vamos dizer assim, fé ou boa intenção. Isso é o cumprimento da palavra. Diante de Deus, aqueles pecados foram realmente perdoados. Bonhoeffer fala o seguinte, nosso irmão foi nos dado para nos ajudar. Ele ouve a confissão de nossos pecados no lugar de Cristo. Mantém a confissão em segredo, assim como Deus o faz. Quando procuro meu irmão para me confessar, estou procurando Deus. Olha a gravidade, olha a seriedade disso. Martinho Lutero fala o seguinte, portanto, quando te exorto à confissão, estou te exortando que sejas cristão. Então, para esses homens, a vida cristã é uma vida de confissão. Todo cristão confessa seus pecados e confessa aos seus irmãos. Bonhoeffer fala de novo, o homem que confessa seu pecado na presença de um irmão sabe que já não está sozinho. Ele experimenta a presença de Deus na realidade de outra pessoa. Enquanto estiver sozinho na confissão de meus pecados, tudo permanece na escuridão. Mas na presença de um irmão, o pecado precisa ser trazido à luz.
Então, eu costumo dizer que a confissão abre as janelas do coração e lança raios de sol dentro dele. Não sobra lugar para o mofo do pecado permanecer. Sabe, tem uma frase de John Stott que me marca muito. Ela fala o seguinte: os temores, o egoísmo, o orgulho e a obstinação, os pecados, vamos assim dizer, como o fungo e o mofo, morrem sob os raios quentes do sol. E os raios quentes do sol são a confissão. A confissão abre as janelas, ela traz o sol do perdão de Deus para que não haja mais lugar para esses pecados na nossa vida. É muito grave, é muito sério, mas é muito libertador também compreender e ver na vida do irmão, na vida do seu discipulador, a própria vida de Cristo, de forma que você possa confessar e ter a certeza do perdão dos pecados. Muitas vezes você pode confessar, orar a Deus, mas você não sente que foi perdoado, você ainda continua com dúvidas, com acusação. Mas quando você confessa diante de um irmão e vocês oram juntos e ele declara o perdão, então você pode se assegurar de que aquilo aconteceu de verdade no mundo espiritual. E aí vem então um processo, uma vez que eu entendo que eu preciso confessar. Como fazer uma confissão? Eu quero falar de 3 etapas. Primeiro, o exame de consciência. Eu preciso convidar Deus a sondar o meu coração constantemente e revelar áreas que precisam de perdão e restauração. Eu preciso que Deus traga à luz situações. E muitas vezes podem ser coisas que ficaram no passado, que ficaram escondidas. Eu não estou nem falando do passado remoto. Você acaba cometendo algum erro, algum engano. Você acaba tratando alguém de uma forma errada. Então você, no teu momento de oração, pede para que Deus traga a luz. E Deus então traz a luz, então você pode confessar. Algo muito importante é compreender que nós precisamos pedir perdão por pecados concretos. Alguns brincam, né? A gente peca peca no varejo e pede perdão no atacado. Nós não devemos confessar os pecados do atacado. Deus perdoa a minha multidão de pecados. Não, não é assim. Deus me perdoa porque hoje eu fui grosseiro com aquela pessoa, porque eu xinguei aquele cara no trânsito, porque eu fui egoísta, porque eu não dividi o pão, porque eu fiz de conta que não vi aquela pessoa que estava precisando de ajuda e eu me esquivei de estar com ela. Me perdoa porque eu fui egoísta naquela situação. Me perdoa porque os meus olhos olharam com lascívia, com luxúria. Me perdoa porque eu não fui fiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Me perdoa, Deus, porque eu fui impulsivo. Então eu dou nomes aos pecados. Me perdoa pela preguiça, porque hoje eu poderia ter feito tal coisa e não fiz, e não há justificativa para isso. E aí então você começa dando nomes aos seus pecados. Esse é o primeiro ponto. Eu preciso dar nome. Eu preciso chamar pecado de pecado. Eu não posso dizer, não, eu sou temperamental. Não, eu fui grosseiro. Eu não posso dizer, eu sou muito competitivo. Não, eu fui orgulhoso. Então eu preciso dar nomes corretos aos pecados para que eles possam ser perdoados. Segundo lugar, eu preciso de pesar. Eu preciso de aversão ao pecado cometido. Eu preciso não gostar do pecado. Eu preciso lutar contra ele. Eu preciso me indignar contra esse pecado. Eu preciso ter remorso no meu coração por ter desgostado o coração do Pai. Eu preciso entender que o pecado faz separação entre eu e Deus. Que o pecado cala a voz do Espírito Santo. Talvez a maior revelação com relação ao pecado que eu tive não é que o pecado me afasta de Deus no sentido de que Deus não me ama mais. Os meus pecados foram todos perdoados, sim, é verdade. Mas o pecado entristece o Espírito Santo e cala a voz dele na minha vida. E quando eu compreendo isso, o meu grande propósito em não pecar não é a condenação do inferno, né? O medo do inferno, o medo da condenação, mas é saber que eu entristeci aquele que me ama tanto, aquele que eu tanto amo, e aquele que fala comigo todos os dias, e que ele se entristece e não fala mais no meu coração. Sabe, quando você entender que ouvir a voz do Espírito Santo é tão fascinante, é tão gostoso, é tão agradável, e que qualquer pecado te afasta dele, você vai sentir zelo, talvez até extremo. O A. Bilber fala que às vezes ele confessava até a mais. Se é para errar, vamos errar pelo excesso, para não perder a comunhão com o Espírito Santo. Esse é o grande motivador de nós confessarmos nossos pecados. Então, é levar a confissão a sério. É ter realmente pesar pelo pecado. E por último, uma determinação para evitar o pecado.
Né? Pedir a Deus um desejo ardente por santidade e aversão à vida de pecado. É dizer, Deus, eu não quero mais ser assim. Deus, eu não quero mais ser grosseiro. Deus, eu não quero mais ser irritado. Deus, eu não quero mais ser descontrolado. Deus, eu não quero mais ser glutão ou beberrão. Eu não quero mais ter uma boca suja. Deus, eu não quero mais ser egoísta. É dar nome aos pecados. Entender que você não é o seu pecado. Separar você do pecado. O pecado não te define, é Deus quem te define. E esse pecado não é você. Então dizer, Deus, eu não quero mais isso na minha vida. E se separar dele, não se identificar com o pecado. Ah, não, eu sou uma pessoa preguiçosa. Não, você não é, em nome de Jesus. Dizer, Deus, eu rejeito a preguiça. Deus, eu rejeito a procrastinação. Deus, eu rejeito a falta de disciplina na minha vida. E assim então começa um processo de maturidade. John Wesley fala o seguinte: dê-me 100 homens que não temem nada, exceto o pecado, que não desejem nada, exceto Deus. Isso bastará para fazer estremecer os portões do inferno e estabelecer o reino dos céus na terra. Quando nós somos pessoas tementes a Deus, que odeiam o pecado, que não temem nada a não ser o pecado e que desejam profundamente a Deus, nós estamos no caminho de um avivamento. E é isso que nós temos buscado em Deus. É importante lembrar também que nós não precisamos convencer a Deus a nos perdoar. É Ele quem está trabalhando para que tenhamos vontade de buscar o perdão. A palavra fala que o arrependimento, segundo o Espírito, ele leva à salvação. O Espírito Santo é que nos convence. Então, quando há em nós um sentimento de pedir perdão, é porque foi Deus que colocou. E se Deus colocou o desejo em nós de pedir perdão, é porque Ele quer nos perdoar. Senão Ele seria um Deus sádico, né? Que coloca em nós um desejo e que depois, então, não o supre. Então, sempre que há em nós um desejo de pedir perdão, de se arrepender, é porque Deus está pronto a nos perdoar. A confissão começa então com pesar, mas ela termina com alegria. Há a celebração no perdão dos pecados, pois isso resulta numa vida genuinamente transformada. Então, ao final da confissão, nós precisamos sair dali renovados, alegres, não levando culpa, não levando condenação, não aceitando mais que a nossa mente ou que o diabo falem com relação a isso. Se você precisar, anote, no dia tal eu confessei tal pecado, eu fui perdoado. E relembre, está aqui. Né? Não há mais condenação. Não há mais condenação. Então é muito importante isso. E aí a gente pode caminhar na seguinte direção. Uma vez que a gente já falou sobre como fazer a confissão, a quem nós devemos nos confessar? De forma simples, em termos teológicos, a qualquer cristão. Qualquer cristão estaria apto a ouvir nossas confissões e nos levar ao perdão e à cura. Na prática, no entanto, é importante a gente verificar se nós temos empatia com aquela pessoa, se nós nos identificamos com ela, se nós confiamos nela, se há maturidade nessa pessoa para ouvir aquilo que a gente vai confessar e se há um comprometimento dessa pessoa com a nossa vida. Então é muito importante, né? A gente abre o coração à medida do comprometimento daquela pessoa, o quanto ela está envolvida com a nossa vida. Por isso, talvez a melhor pessoa seja realmente o nosso discipulador. Nós temos uma estrutura em discipulado e esse discipulador ele precisa ter essa condição de se preocupar conosco, de se identificar com o nosso sofrimento, maturidade para ouvir e comprometimento em nos ajudar nesse processo. Então, que perigos, né, um discipulador pode passar, vamos dizer assim, no processo de confissão? Primeiro, não conseguir guardar segredo. Então é necessário que uma pessoa seja madura. Um discipulador normalmente tem esse compromisso, ele assume um compromisso de guardar o segredo, de não revelar aquilo. Né? Se ele for levar isso, talvez para o discipulador dele, que pode ser o apacentador, um coordenador, ele fará isso no temor do Senhor e comunicando a você isso. Então ele vai falar, olha, eu preciso levar isso, eu não sei como te ajudar, como tratar, eu vou levar então o meu discipulador, a gente vai conversar, talvez a gente sente junto, talvez eu te traga a resposta, nesse tempo vamos estar orando, e ele vai te pedir autorização para fazer isso. Um outro perigo, né, na confissão é alguém ficar horrorizado com o pecado do outro. Isso não pode acontecer. Né? Nós não podemos nos horrorizar ou nos escandalizar, cair da fé porque o nosso irmão pecou. Todos nós somos pecadores, precisamos compreender isso. Né? Precisamos trazer isso para a realidade. E um outro erro é menosprezar ou minimizar a gravidade do pecado. A pessoa vem e confessa, né? Você confessa o pecado, eu
roubei um dinheiro lá. Não, isso aí é pouco, o pessoal está roubando milhões por isso, não é nada. Eu hoje de manhã eu xinguei alguém no trânsito. Não, mas quem que nunca fez isso? Você estava num dia mal. Você minimiza a gravidade do pecado. Pecado é pecado. E quando a pessoa confessa um pecado, você precisa levar esse pecado a sério. Não fazê-lo maior do que é, um pecado imperdoável, mas também não menosprezá-lo como algo menor. Tratar pecado como pecado. O Richard Foster fala no livro: quase sempre são os crentes comuns que não detêm nenhum cargo ou título os melhores candidatos a ouvir a nossa confissão. Isso é verdade, é muito mais fácil confessar um irmão que caminha com você todos os dias, que é comprometido contigo na tua caminhada, do que confessar a alguém que você não conhece, que só foi falar com ele agora por conta de um pecado. Até porque a confissão envolve um processo de cura, envolve um processo de crescimento, envolve um processo talvez da pessoa te ajudar a não cometer novamente aquele pecado. Então você vai ter que dar passos, vai ter que dar liberdade na tua vida para que essa pessoa toque em algumas partes da tua vida para que você cresça naquilo. De forma que é importante que a confissão do pecado seja feita com aquela pessoa com quem você caminha todos os dias e que está comprometida com o teu crescimento. Para finalizar então, como ouvir uma confissão? Primeiro, viver em sujeição à cruz. Saber que somos os principais pecadores. Não se ofender com a confissão da pessoa. Não ter qualquer atitude de superioridade. Não se perturbar com nada que seja contado. Né? E manter o sigilo e jamais trair a confiança. Quando eu vivo debaixo da cruz e eu compreendo que eu sou um pecador, eu sou o maior dos pecadores, então eu não me ofendo com qualquer pecado que qualquer pessoa venha falar para mim. Quando eu não me coloco nessa situação de um pecador salvo pela misericórdia e pela graça de Deus, então eu posso assumir essas atitudes de superioridade, arrogância ou alguma coisa desse tipo. Segundo, nunca se utilizar dos pecados confessados para dominação espiritual. Nunca usar a confissão de um pecado contra a pessoa. Não controlar ou tentar endireitar a pessoa. Não é nosso papel, é do Espírito Santo fazer isso. Eu posso ajudá-la na medida em que ela me dá espaço para talvez tomar práticas de disciplina mesmo na vida. Mas eu não posso manipular a pessoa, dominar a pessoa. Eu preciso aceitar e compreender a pessoa antes de tudo. Né? E orar para que Deus manifeste sua graça através da sua vida. E por fim pedir discernimento a Deus do que fazer, de como agir com aquela pessoa. Terceiro lugar, no momento da confissão eu devo permanecer calado. Eu devo ouvir sem comentários precipitados. Eu devo evitar a tentação de fazer comentários, de interromper, de às vezes pedir talvez mais detalhes do que o necessário, do que a pessoa está pronta para abrir. Eu devo permanecer em silêncio até o final da confissão. Normalmente em espírito de oração. É o que fala o item 4. Enquanto a pessoa faz a confissão, ore por ela. Em espírito, interceda por ela, peça perdão de Deus à vida dela, peça cura, peça para Deus chaves, discernimento, para que você possa ministrar no momento certo a vida da pessoa. O seu papel, após a confissão da pessoa, é orar em favor dela. Então, ao invés de dar conselhos, ore em favor da pessoa. Anuncie o perdão existente em Jesus Cristo, que ele agora é real e eficaz na vida da pessoa, que o sangue de Cristo é poderoso o suficiente para perdoar aqueles pecados. De novo, João 20, 23 fala o seguinte: se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. É nessa confiança que a gente deve fazer isso. Então, ore, impõe as mãos. A imposição de mãos ela é uma prática bíblica. Né? Em Hebreus vai falar sobre isso, é algo que talvez a gente deixou para trás, esqueceu, mas impõe as mãos, ore, declare a cura das feridas internas, da vergonha, das acusações do inimigo e ore para que ela seja curada de toda a causa do pecado. Peça que Deus flua na mente da pessoa e que cure todas as mágoas e tudo aquilo que ficou do passado, para que ela possa realmente recomeçar dali para frente. Por fim, confissão é a liberdade. A disciplina da confissão põe fim à presunção. Quando nós confessamos os pecados uns aos outros e ouvimos as confissões uns dos outros, nós nos tornamos mais humildes, pois sabemos que ninguém está livre de pecar e que todos nós precisamos do nosso irmão para que a gente possa ser curado.
Deus está chamando à existência uma igreja que pode confessar abertamente sua humanidade fraca e conhecer as dádivas do perdão e da graça de Cristo que nos tornam fortes. Nós mesmos somos fracos. Quando nos unimos e praticamos a confissão e o perdão, então nós nos fortalecemos uns aos outros. A honestidade leva à confissão e a confissão leva à mudança. E isso é uma verdade espiritual. A honestidade leva à confissão. E a confissão vai levar à mudança. A disciplina da confissão nos leva à simplicidade. Sim, sim, não, não. Dar nome aos pecados, confessar, não justificar ou racionalizar. Pecou, confessa. Confessou, se sinta perdoado, bola para frente, continue sua vida. Nos leva também à pureza, a ter um único pensamento, né? A não ter muitos pensamentos na mente, mentiras, acusações do diabo na nossa mente, e nos leva à integridade, a não estar com a nossa mente dividida. Então essa é a disciplina da confissão. Que Deus te abençoe.